Ok, beleza, pessoal. Então, vamos lá, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Atrasamos um pouquinho, mas não tem problema, isso aí a gente retoma depois, tá? Bem, pessoal, hoje é um dia especial, né? Um dia que a gente vai fazer o lançamento do nosso curso online de rédeas, né? De iniciação em rédeas. A gente está lançando esse curso aí para vocês, né? Então, a gente vai explicar como funciona, né? Quando a gente fala rédeas, algumas pessoas entendem como modalidade, é exatamente isso que eu quero explicar para vocês aqui hoje, tá? Muitos de vocês me conhecem pelo trabalho de doma que eu tenho feito, né? Estamos aí há alguns anos já mostrando todas as técnicas, todas as dicas de dom racional. Muitos alunos, muitas pessoas já participaram como alunos, e a gente já vem há algum tempo preparando aí esse curso de rédeas. Já estamos aí há uns 3 anos preparando, editamos, melhoramos, tá? Então, alguns de vocês ainda não me conhecem como treinador de rédeas. Bem, já estou mais ou menos há 20 anos aí, quando eu vim para São Paulo, trabalhando, assim, comecei como assistente de um treinador de rédeas, na verdade, de um treinador mais da parte western, né? Mas hoje a gente não quer falar de raça e nem modalidade, mas sim da rédeas, que é a rédeas básica, né, para qualquer cavalo, qualquer raça, qualquer modalidade. Mas eu estou há 20 anos nessa pegada aí trabalhando. A rédeas modalidade é a modalidade que eu mais me identifico, que eu mais trabalho. Trabalho bastante como juiz dessa modalidade, já são 17 anos que eu estou como juiz, então, na BQM, na Associação de Rédeas, e a gente não quer falar, como já falei aqui, na modalidade em específico, mas de rédeas como uma situação de formação para qualquer coisa que você queira com o seu cavalo. Muito bem, então é importante a gente falar sobre o histórico, como que surgiu essa coisa de ter um cavalo melhor, né? De você ter um cavalo mais hábil, um cavalo mais fácil de ser manuseado e manipulado, né? Isso, na verdade, começou desde dos tempos remotos, né? O homem conquistou o mundo em cima de um cavalo, né? Então, inicialmente, o cavalo utilizado na guerra, né? Os melhores cavalos ficavam para os oficiais de alta patente e os melhores guerreiros. Então, se você tivesse um cavalo bom, um cavalo bem manuseado, um cavalo que fosse leve de rédeas, fácil de ser guiado, o sucesso daquele guerreiro era muito maior. Era importante naquela época ele ser bem guiado e guiado com uma mão só, né? Porque na outra mão podia ter uma lança, podia ter uma espada, podia ter uma arma, né? Então, desde esse tempo a gente precisou do cavalo bem guiado. E outra situação interessante de se falar, principalmente quando se fala na situação western, né, é que na colonização americana, né, as fazendas eram muito grandes e os cowboys precisavam de um cavalo ágil, de um cavalo que fosse bom para poder trabalhar o gado, cercar o gado, trabalhar no curral, né? E assim eles foram melhorando esse controle sobre os cavalos. Então, assim como eu falei da guerra, naquela ocasião era importante que ele conseguisse segurar com a mão só na rédea e que ele conseguisse laçar, né? Então, era importante que o cavalo fizesse giros rápidos, mudança de direções rápidas, paradas bruscas, né? Para poder trabalhar esse cavalo. E aí, o que aconteceu?
o ser humano tem essa coisa de ser competitivo, né, de esporte e tudo mais, e aí foram se criando as modalidades. Então, eles, nos fins de semana, em suas vilas, faziam a competição para ver qual cavalo era mais ágil, qual que laçava mais rápido, qual que parava melhor, assim como nas corridas, né, qual cavalo era mais rápido também. E aí, assim, eles foram vendo essa necessidade de ter o controle melhor sobre os seus cavalos, e assim foram eles melhorando e melhorando esses cavalos geneticamente também, né? Então, quando a gente fala, às vezes, em rédeas, o cara fala, mas rédeas é para quarto de milha, rédeas é para... Não, rédeas é para qualquer cavalo. Qualquer cavalo é treinável. Claro, uns foram mais selecionados do que outros, né? Uns têm mais habilidades, mas todos são capazes de executar bons movimentos, principalmente quando a gente fala também na lida com gado. O cavalo tem, naturalmente, todas as raças têm um pouco de calcência, né? O que é calcência? É o senso de boi, o senso de vaca, né? O senso de trilhar, de cercar. Por quê? Porque eles foram muito utilizados para isso. E a rédeas em si, que é a base, né, para todas as outras, também foi criada. A rédeas a gente fala que é a Fórmula 1 do cavalo, né? É a mais técnica, mais específica, principalmente por ser uma modalidade que você não tem referência, né? Outras modalidades, a gente tem a referência, o boi, o tambor, o salto, e várias outras situações com referência. Então, é muito bacana quando a gente fala em rédeas, né? Em você estar muito bem conectado ao seu cavalo e ele fazendo os movimentos leves, sendo bem guiado facilmente, sem muita reação. Tá? Então, só para a gente focar aqui nessa situação de rédeas como base, não como modalidade, eu gosto de fazer uma analogia, fazer uma comparação de um cavalo como se fosse uma árvore, né? Onde a raiz da árvore é a doma. Você precisa estar com essa raiz muito sólida, tá? Ter um alicerce muito bom, né? O caule seria rédeas, né? A base de rédeas tem que ser muito boa. E os galhos, né? Seriam as modalidades, as raças. Então, vai ter o galho do tambor, o galho do marchador, o galho do passeio, o galho da rédea, da apartação, do laço, né? Então, assim, entenda que a base tem que ser muito forte, né? Que é a raiz e o caule. E o resto, o que vier depois, a base já está pronta, tá? Então, isso é muito importante. Então, outra coisa interessante é que, assim, a gente normalmente tem uma situação de cavalos de hipismo clássico e outra situação de cavalos western, né? Então, a rédeas hoje é a única modalidade western que participa dos Jogos Equestres Mundiais, né? Então, de 4 em 4 anos, assim como a Copa do Mundo, tem Jogos Equestres Mundiais e a rédea está presente. E aí é interessante, até estou falando isso, é interessante eu falar sobre esse meu histórico. Em 2014, eu treinei a equipe do Chile, né, de rédeas, que competiu na França. Então, fiquei 6 meses indo ao Chile treinando essa equipe e depois fomos para a França, fiquei 22 dias na França nos Jogos Equestres Mundiais. Então, foi uma experiência muito bacana. Não ganhamos nada, porque o Chile está começando, ainda está engatinhando, né? Tem países bem mais desenvolvidos aí na seleção genética e em treinamento, né? Mas foi uma experiência incrível. E o Brasil, no último Jogos Equestres Mundiais, foi muito bem. A gente chegou a ficar em terceiro lugar, empatado ali na final individual. Então, temos realmente cavalos bons e treinadores muito bons aqui no Brasil. Muito bem.
E aí, a pergunta que eu fiz bastante... Eu vou trocar isso aqui. Vou botar mais aqui para o meio. A pergunta que eu fiz bastante aí, aqui nas redes sociais, é assim: por que eu preciso treinar o meu cavalo em rédeas? Né? Aí, Diego, valeu. Por que eu preciso treinar o meu cavalo em rédeas? Porque eu quero ter um cavalo que seja habilidoso, que eu tenha a facilidade, né, de manusear esse cavalo. Eu sempre brinco, né, de pegar um cavalo que tenha direção mecânica e botar direção hidráulica nele, tá? Então, assim, eu quero, primeiro de tudo, independente do que você faça, eu quero ter o controle da situação. Ou seja, eu quero estar no volante. Eu quero levar o cavalo aonde eu quiser. O que a gente vê por aí é que muitas das vezes o cavalo que te leva para passear, né? Então, esse cavalo precisa ser treinado, esse cavalo precisa ser trabalhar em cima de uma rotina de flexionamentos, de manobras, de exercícios que façam com que você volte a ter o controle da direção e que você possa evitar, inclusive, acidentes, né? Você ter um cavalo leve de boca, né? O que é um cavalo de leve de boca? É um cavalo que vai te dar um mínimo de resistência para que você consiga direcionar, para que você possa dar direção e dar velocidade, né? Então, eu sempre brinco nos meus cursos, imagina, né, aqui em Ourinhos, por exemplo, eu ter uma Ferrari no centro da cidade que, do nada, ela resolve acelerar sozinha, tá? Então, provavelmente, não vai dar certo, né? Então, eu preciso ter uma Ferrari que eu tenho o controle da velocidade e o controle da direção. Então, queremos ter cavalos que façam viradas rápidas, né? Cavalos que a gente controle e que seja rápido, porque muitas das vezes a gente vai usar esse cavalo na lida com gado, né? Então, se correr um boi, eu preciso cercar, e é importante que esse cavalo esteja leve na mão para cercar, correr atrás, de repente ir rápido, diminuir a velocidade, fazer parada brusca, tá? Isso é você ter o controle da situação. E outra coisa importante é você pegar com uma mão só na rédea. Então, pode ser aqui, pode ser assim, independente, mas o importante é que, como eu já falei no começo, para que você consiga conduzir o cavalo com a mão só, para a outra estar livre, né? Então, eu já falei hoje, a outra está livre nos tempos de guerra para usar uma espada, usar uma arma, usar uma lança, e hoje a mão está livre para quê? Para você usar o laço, né? Para você fechar uma porteira, por exemplo, né? Então, isso é importante. Outra situação é que o cavalo espere você montar, né? Então, quando você tem esse tipo de treinamento, você vai ensinar o seu cavalo a ficar parado, para você subir, para você descer, muitas das vezes até para você descer num pasto para curar um bezerro, né? Para você fazer qualquer coisa. Então, esse cavalo vai estar condicionado a isso. E uma coisa interessante também da gente falar é você ensinar um cavalo a recuar, e recuar bem, né? Isso vai te facilitar, por exemplo, numa situação que você esteja num lugar apertado e que você não consegue sair de frente, você tem que sair de ré, tá? Então, e isso é uma coisa antinatural para um cavalo, recuar, tá? Isso aí a gente precisa ensinar, tá? E para isso a gente vai falar depois sobre enganjar um cavalo, jogar ele em cima dos posteriores, né? Para você fazer ele jogar o centro de gravidade um pouco para trás. Então, um cavalo, para vocês terem ideia, tem uma média de 60% a 65% do peso nos membros anteriores. Por quê? Por causa do pescoço e da cabeça. Então, eu preciso trazer esse centro de gravidade para trás, tá? Fazer ele apoiar mais nesses posteriores, dobrar um pouco a coluna, tá? E isso é o que a gente chama de coletar um cavalo, enganjar um cavalo, tá? Vocês, para quem foi meu aluno aqui no curso de Doma, ou que nos acompanha, já deve ter ouvido eu falar bastante, né? De desenganjar a garupa.
quando eu estou domando, eu vou trazer o focinho para ele e quero que a garupa se mova, para desenganjar. Quando eu desenganjo um cavalo, eu estou tirando a tração dos posteriores dele. Aí eu tenho controle quando eu estou de baixo. Mas depois, quando eu começo o treinamento, eu quero enganjar esses posteriores, né? Então, já está aí uma grande diferença para as pessoas que às vezes perguntam em relação a você iniciar um cavalo, né? E quando você vai começar a treinar. Quando eu estou iniciando, eu estou sempre desenganjando, ensinando ele a sair de posterior para eu ter controle ali dele. E quando eu começo a treinar, eu quero ao contrário, eu quero que ele se jogue em cima dos posteriores para que tenha tração, para que tenha força. Mas para isso ele já tem que ter sido bem domado e eu ter ali confiança nele, tá? Lembrei de uma história que até aconteceu comigo semana passada. Eu estava dando um curso de doma e no fim do curso, normalmente a gente faz o exterior, né? Tira os potros do redondel, da pista e começa já a apresentar situações novas. E eu estava num cavalo manso para poder controlar, ajudar se fosse necessário. E a gente estava numa trilha muito pequena e a gente deu de cara com a árvore caída e eu fui lá ver se dava para passar. O cavalo, quando bateu o casco na árvore, era um tronco seco, tinha abelha dentro. E aí as abelhas nos atacaram e eu saí muito rápido, recuando esse cavalo, e do jeito que eu recuei, eu já virei ele rapidamente no rollback e gritei com os alunos para eles saírem e fazerem a mesma coisa. E isso, assim, me salvou de tomar menos ferroadas, porque eu tomei bastante. Mas o cavalo ter sido rápido, era um cavalo bem treinado, fez com que ele recuasse rápido e virasse rápido para poder sair correndo, porque eu era o primeiro da fila. Quando eu vi que tinha abelha, eu já gritei e os alunos já correram. Você vê, isso é uma situação completamente atípica, mas que um cavalo ligeiro, assim, me salvou ali, me fez, pelo menos, diminuir a quantidade de picadas que eu tomei. Quando termina a doma e quando começa o treinamento? Tá? Isso é uma pergunta que normalmente me fazem. Acabei de falar aqui, né, de que a diferença entre desenganjar e enganjar um cavalo, né? Na verdade, essas duas situações, elas estão muito íntimas, né? O que termina um e o que começa outro. A gente percebeu durante alguns anos que muitos dos nossos alunos domavam e chegavam num certo patamar e ali eles estacionavam, não conseguiam dar sequência, tá? Então, quando a gente está falando em doma, eu estou falando assim em abrir a mão, o cavalo seguir o focinho, vai virar para a esquerda, direita, para frente, para trás, né? Mas eu ainda não iniciei as partes dos flexionamentos mais profundos, né? Principalmente de nuca, né? E o arquear de coluna, né? De ele conseguir realmente estar se enganjando e jogando esse centro de gravidade para trás. Eu considero, assim, para ficar didático, esse momento, que é a transição entre a doma e o treinamento, é quando você começa a fazer flexionamentos mais profundos, tá? E a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Outra coisa interessante, né? Então, assim, a gente normalmente fala aqui o que nos chega, né? De dúvidas, de perguntas. É assim, você consegue fazer o treinamento de um cavalo, aprender a treinar um cavalo, sem aprender a domar? Sim, é possível sim, né? Você, às vezes, não tem a intenção de domar, mas tem a intenção de trabalhar um cavalo que já foi domado, já foi iniciado, e isso é completamente possível.
E assim, é uma realidade assim, que acontece muito aqui no Brasil, fora do Brasil, tanto que temos alguns algumas situações de pessoas que só domam e outras que só treinam. Normalmente, os treinadores que já têm mais experiência têm ali o assistente, né? Ou é aquele cara que já está mais velho, de repente não tem o físico para iniciar a doma, mas que montado, depois que esse cavalo já está iniciado, sem pular, que já está fazendo o básico, ele consegue treinar. É legal. Agora, se fosse para eu indicar, né, eu iria indicar você não, doma e finaliza, né? Então, isso é uma situação bem bacana. O gostoso é que você consiga tá ali jogando videogame e passar de fase sozinho, né? Que você vá até o fim. Principalmente, assim, as pessoas que às vezes querem ter o prazer, a satisfação de estar trabalhando o próprio cavalo. Então, temos alguns alunos que domaram, continuaram e agora, como eu falei para vocês, alguns alunos já tiveram acesso a esse curso, né? Alguns de vocês que não são alunos estão tendo acesso hoje, né? Hoje é o lançamento oficial. Mas é essa satisfação de você fazer até o fim, né? De você começar e finalizar o seu cavalo. Isso aí não tem preço que pague, né? É uma satisfação incrível, tá? Bem, pessoal, então, assim, num cenário legal também que eu vejo, principalmente nos Estados Unidos, e às vezes não acontece aqui, que muitos, falando em esporte, um pouco de esporte, não só de rédea, mas de tudo, é que lá os amadores, né, os proprietários, procuram se informar mais sobre treinamento, procuram aprender mais sobre treinamento para eles poderem conseguir fazer mais sozinhos, né? E treinar sozinhos e fazer praticamente tudo sozinho. O treinador entra só quando existe alguma coisa que ele não consegue, ou o treinador para poder lapidar, né? E aí, uma coisa legal de falar disso aqui, né? Que a gente está abrindo hoje o curso, é que a intenção é que vocês façam sozinhos, mas assim como no curso de Doma, que a gente possa te auxiliar através do suporte quando você tiver alguma dificuldade, né? E a gente faz muito isso através de filmagens, né? Eu já tenho um aluno, estava comentando hoje ali com o Emerson e com o Diego, um aluno que mandou um cavalo dele espinando, no começo estava bem, não estava legal, assim, estava se movimentando, não estava legal, mandou vídeo, eu falei, ó, faz assim, 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 que vai melhorar. Ele foi, treinou mais um mês, mandou mais um vídeo. Aí, dava para melhorar, eu falei com ele de novo, treinou mais um mês, mandou mais um vídeo. Então, uma evolução muito bacana. Então, isso é legal. Então, assim, a gente comentou aqui que não quer falar sobre modalidade, mas eu, como juiz, né, eu tenho essa capacidade de repente, olhar o movimento e tal, e te ajudar mesmo não estando presente, né? Quando vocês nos mandam um vídeo. Isso é interessante, né? E, voltando para o Brasil, né, falei desse cenário nos Estados Unidos, é que isso já está começando a acontecer aqui. As pessoas terem um pouco mais de liberdade para poder trabalhar seu cavalo sozinho, para poder se virar sozinho, brincar, se divertir, acertar, errar. Agora, o importante é que você tenha alguém te monitorando, alguém que possa te ajudar nos momentos que você fala, caramba, eu consigo chegar até aqui, daqui para frente eu tenho dificuldade. E aí que a gente entra, né? Então, assim, os competidores, eles domam, eles treinam, eles estão preparados para domar?
A percepção que eu tenho é que, assim, quando a gente fala em competidor, a gente está falando em pessoas profissionais e não profissionais. Quanto mais você busca informação, quanto mais você se recicla, mais independente você fica, né? Então, assim, eu sou um profissional, eu já treino e tal, mas eu procuro, né, todo ano ir nos Estados Unidos, no centro de treinamento de um amigo, e me reciclar, e ir buscando novas informações, né? Já vai fazer 2 anos que eu não vou, ano passado, por causa da pandemia, não deu, esse ano não sei como vai ser, mas eu também busco informação sempre, até para poder estar me reciclando e passando mais informações aqui para vocês, né? Então, a ideia é que vocês consigam fazer sozinho, consigam treinar sozinho, mas para isso você siga uma metodologia e siga ali os módulos passo a passo para que você possa evoluir, né? E aí, os alunos que fazem o curso de Doma, vamos dizer, aqueles alunos inexperientes que fizeram o curso de Doma e tiveram sucesso e que chegaram num estágio e falaram, bem, até aqui eu vou bem, daqui para frente eu já não consigo. E aí eles me perguntam, bem, o que devo fazer? Como começar? Bem, a gente precisa colocar isso na cabeça, como eu falei ainda agora, né? Finalizou a Doma, começou o treinamento. Quando eu falo em treinamento, eu estou falando em flexionamentos. Então, a gente vai trabalhar flexionamentos, trabalhar manobras, né? A gente tem 5 pontos de flexionamento. Então, nuca, pescoço, paleta, costela e garupa. Então, independente da raça que você tenha, independente da modalidade que você faça, cavalo é tudo igual. Ele vai ter nuca, vai ter pescoço, vai ter paleta, vai ter costela, vai ter garupa. A partir do momento que você trabalha esses 5 pontos de flexionamento e esse cavalo está leve e flexível, você tem um cavalo para fazer o que você quiser, né? Ele vai evoluir independente do que você queira, tá? Então, vão trabalhar esses pontos. E a gente tem todos esses pontos aí no nosso curso, passo a passo, com vários cavalos de vários níveis de treinamento. E aí, a gente, sabendo esses pontos de flexionamento, eu gosto de falar também das portas a se abrir, né? Que são 6. Então, 4, normalmente, a gente já sabe e já faz com um potro iniciado, um potro domado. Então, quais são elas? A porta da frente, né? Fiz o cavalo andar. A porta de trás, fiz o cavalo recuar. A porta da esquerda, a porta da direita. Essas 4, normalmente, a gente já sabe. Quais são as outras 2? A porta de cima e a porta de baixo. A porta de cima é quando eu vou enganjar um cavalo. Quando eu vou fazer a coluna dele que está reta, começar a dobrar essa coluna. Quando eu dobro essa coluna, esse posterior começa a entrar. Para um cavalo fazer isso aqui, ó, ele tem... Então, aqui, ó, quando eu jogo o posterior debaixo da massa, é quando eu estou com um cavalo com a porta de cima aberta para os posteriores entrar. Isso que é enganjar um cavalo, tá? Se eu não consigo fazer isso, esse posterior não entra. Então, esse cavalo vai fazer força nas mãos. Então, muitos alunos perguntam, o que eu faço para um cavalo parar de parar nas mãos, né? Que aí é quando você tira a folga da rédea e o cavalo faz força na mão e te dá aquele soco na sela, tá? Isso acontece por quê? Porque ele está gangorrando a frente, tá? A frente desce e faz força, quando na verdade ele teria que dobrar essa coluna para entrar com os posteriores, tá? Então isso é abrir a porta de cima. O cavalo que está batendo com as mãos é que ele está com a porta de baixo aberta, ou seja, a coluna dele tá nesse sentido em vez desse, tá? E para você fazer isso, você precisa primeiro ter
ensinado esse cavalo a ceder a nuca, né? Aí a nuca vem dobrando, ele vai levantando, vai dobrando essa coluninha aí e vai aprendendo a fazer força com os posteriores, tá? Então, vamos lá. Eu preciso trabalhar flexionamento de nuca, pescoço, paleta, costela e garupa e trabalhar as portas a se abrir. Porta da frente, de trás, da esquerda, da direita, de cima e de baixo, tá? Tudo isso utilizando mão e pernas, tá? E a utilização da espora vai me facilitar muito. Então, ao contrário do que muitos pensam, a espora não é para judiar de um cavalo, não é para machucar um cavalo, tá? A espora é para eu dar esse flexionamento, ela vai facilitar nesses flexionamentos, né? Como usar essa espora, né? Colocando pressão, aliviando pressão, colocando essa pressão aos poucos, vai aumentando, né? Então, como diz aquele dito popular, né? Use com moderação. Então, a espora, ela pode te ajudar muito, você pode ensinar muito para um cavalo com ela, sem a necessidade de machucar esse cavalo, tá? Eu vou utilizar a espora em praticamente todo um momento que eu estou trabalhando um cavalo, falando em função, né? Não vamos falar de rédea, mas falando em função. Eu quero um cavalo que esteja trabalhando bem. Em algumas situações, a gente vai ter restrições de utilização de espora. Principalmente quando a gente fala em moar, tá? Os moares, quando você começa a usar um pouco mais de espora, eles começam a rabejar, a balançar muito o rabo, tá? Isso é uma coisa que não é legal. Então, às vezes, você vai usar um pouco menos, usar mais mão. Mas, quando se fala em cavalo de função, você vai ter que usar essa espora e ela vai te ajudar muito. Muito bem, qual espora utilizar? Eu, normalmente, tenho 2 esporas no meu quartinho de sela ou no carro quando eu vou dar curso, né? As minhas esporas, elas vão ter o cachorro grande, né? Que é aquela parte de trás da espora, ela vai ser grande. Por que ela é grande? Porque eu sou alto, né? Eu tenho 1,84 m. Então, as minhas pernas são compridas. Eu preciso diminuir o tempo para eu ter acesso ao meu cavalo. Então, como a minha perna fica muito longe do cavalo, esse cachorro comprido faz com que eu me aproxime mais rápido desse cavalo, tá? E as pessoas que têm a perna menor, as pernas mais curtas, é importante que você tenha um cachorro de espora mais curto, porque a sua perna, o seu calcanhar, está bem próximo dele já. Então, não precisa ser comprido, tá? É claro que isso vai depender muito do gosto da pessoa. Pode uma pessoa baixinha montar com a espora comprida? Pode, mas ele tem que ter uma boa equitação e saber utilizar essa perna. Quantas vezes eu estava dando um curso, né, básico de rédeas, que eu tirei a espora do pé de um aluno, né? Porque normalmente todo mundo não, já quer comprar uma espora, já quer calçar uma espora, mas o cara ainda não tem equitação para usar espora. O que é isso? É quando o cara não tem equilíbrio e aperta as pernas para se apoiar. E aí, o que acontece? Quando você aperta a perna para se apoiar, você está batendo espora, né? Então, quanto mais você aperta, mais seu cavalo quer sair. Porque a gente está ensinando o cavalo o tempo inteiro que ele tem que sair dessa pressão. Automaticamente, quando eu encosto as 2 pernas, eu estou falando para ele, né? Então, é importante que você tenha uma boa equitação antes de calçar uma espora no pé, né? E por que eu falei que eu tenho 2? Porque eu tenho uma com a roseta, então a gente falou de cachorro, que é aquele comprimento entre a espora e a roseta. A roseta é aquela que roda, né? Aquela rosetinha. Eu tenho uma roseta que é de trevo, que é bem mansa, e tem uma roseta que ela tem mais dentes, tá? Que faz com que ela tenha um pouco mais de pega, tá? Então, quando eu uso uma, quando eu uso outra. Se eu monto num cavalo muito ligeiro, um cavalo muito, assim, sabe que cavalo deixa para mim? Que você só encosta nele, ele já me atende?
eu vou, nesses casos, usar uma espora mais mansa, a minha espora de trevo, né? E se eu monto naquele cavalo que é cozidão, que é lerdão, eu vou usar uma espora que tenha um pouquinho mais de pega, tá? Então, normalmente, eu utilizo ando com as duas esporas e troco numa situação ou na outra, tá? Mas, volto a falar, você que está começando, é importante que você tenha uma boa equitação para que você possa começar a utilizar essa espora, tá? E aí vamos falar de pontos de espora. Eu normalmente, para ser didático, eu falo em 3 pontos, tá? Ponto A, ponto B e ponto C. Então, normalmente eu falo desses pontos tentando dividir um cavalo em 3 partes. Então, eu divido aqui paleta, meio e garupa, tá? E aí eu utilizo aqui, ó, onde está exatamente a caneta, é o ponto B. Eu quero que esse cavalo se mova por inteiro, tá? Quando eu utilizo o ponto A, que é mais aqui, eu quero que ele mova só a frente. Eu estou entrando num movimento de spin. Quero que ele mova essa paleta, tá? E ponto A, ó, ponto B e ponto C. O meu pé vai lá atrás, de forma que o cavalo se mova só a garupa, tá? Então, quando eu movo a frente de um cavalo, quando eu começo a colocar o ponto A, eu quero que esse cavalo mova a frente, cruze as mãos, começa a movimentar essa paleta cruzando essas mãos, tá? Então, eu estou guiando essa frente, estou começando a fazer um movimento que seria o primeiro ingrediente para um movimento de spin, um movimento de rollback, né, a girada nos pés, para essa frente ficar leve, ficar flutuante, vamos dizer assim. Mas antes disso, eu tenho que fazer ele se jogar em cima dos pés. Quando eu faço ele se jogar em cima dos posteriores, essa frente fica muito mais leve, muito mais flutuante. Se ele está debruçado, a tendência vai ser essa mão ficar parada e esse pé girar, tá? Que é o que eu não quero. Então, eu quero isso quando eu estou domando, ó, o pé saindo para eu ter controle. Mas quando eu estou treinando, eu quero a frente leve e os posteriores enganjados, tá? Então, ponto A, ponto B, eu quero alinhar o meu cavalo, eu quero fazer ele andar em linha reta por inteiro. Ou eu quero ladear o meu cavalo, eu coloco, por exemplo, aqui ó, a perna esquerda no ponto B, eu quero esse cavalo cruzando mão e pé, ladeando, que a gente chama de ladear, tá? E com isso eu começo a ter controle do corpo inteiro do meu cavalo. Outra situação que eu uso o ponto B, quando eu coloco as duas pernas, eu quero que ele comece a ceder nuca e ceder essa coluna, como eu já falei para vocês. Mas aí a gente fala numa coisa muito importante, que é você conseguir calibrar as suas mãos e pernas, que às vezes é uma dificuldade ainda para quem está começando. Então, eu sempre falo desse calibre como se fosse um chuveiro daqueles que tem o quente e o frio, tá? Então, para eu chegar na temperatura que eu quero, eu ligo o quente, ligo o frio, fecho o quente, abro mais o frio, e aí eu deixo mais morna. Se eu fecho o frio, abro a quente, eu deixo um pouco mais quente. E é essa calibragem que eu tenho que ter aqui na frente com as minhas mãos e aqui embaixo com as minhas pernas, né? Então, quando eu quero, por exemplo, pedir nuca, eu tenho que tirar a folga da rédea para ele ceder nuca. Só que se eu tirar a folga e ele já souber o que é isso, a tendência vai ser ele parar e ir para trás. Então, não é o que eu quero. Eu não quero parar e recuar. Eu quero ir para frente com a nuca cedida. Então, eu coloco perna e empurro essas costelas dele, essa coluna para cima, como se eu quisesse levantar essa coluna dele. E para isso eu tenho que colocar um pouco mais de perna e soltar um pouquinho a minha mão, ainda que ela esteja com a folga da rédea tirada, né? Então, isso é calibre, né? Ah, eu quero parar, eu mantenho a minha mão, eu abro minhas pernas. Esse cavalo entende que essa porta se abriu, a da frente se fechou, então ele vai parar. Então, esse calibre de mão e perna é muito importante, tá?
Então, falei tudo isso porque eu estava falando do ponto B. É o ponto B que eu vou usar para fazer esses movimentos de enganjar, de ceder nuca, de erguer coluna, tá? E ponto C é aquele ponto lá atrás, né, que eu mostrei, que eu vou mover a garupa do meu cavalo. A garupa do meu cavalo vai funcionar como um leme. E esse leme que vai determinar a saída de mão no galope. Eu coloquei um ponto específico, a gente vai falar de mão, olhando aqui para não me perder, que eu vou tentar explicar para vocês numa sequência lógica. Então, essa garupa vai fazer com que ele saia na mão certa e vai fazer, quando eu movo essa garupa, vai fazer ele fazer as trocas de mão também, né? Então, vamos lá. Mão certa. Para que serve isso? O que é o cavalo estar na mão certa? É legal que, algumas vezes, eu pergunto, eu estou num curso e falo para o aluno, olha, está na mão errada. E aí já teve casos do cara estar segurando com a mão esquerda e segurar com a mão direita. Não é a mão do cavaleiro, é a mão do cavalo, tá? O cavalo, ele tem mão correta para sair quando galopando, tá? Então, e normalmente quando você está galopando em curva, então se eu saio galopando na direção esquerda, esse cavalo tem que estar na mão esquerda. A gente no western fala mão. E se você, por acaso, tem alguma experiência com a equitação clássica, eles falam pé, né? Está no pé certo ou no pé errado, tá? Então, é só uma questão de nomenclatura. Mas é essa movimentação de garupa que vai determinar se ele saiu na mão certa, ou no pé certo, ou na mão errada, ou pé errado. E é essa movimentação de garupa que vai fazer com que ele troque de mão, tá? Para que serve isso? Tá? Isso serve para equilíbrio. Então, imagina... olha esse cavalo aqui, ó. Então, vou colocar de frente para vocês, tá? Ele, só em olhar, eu sei que ele está galopando. Se ele tivesse galopando, ele estaria galopando na mão esquerda. Por quê? Porque o pé esquerdo dele veio buscar apoio e a mão esquerda dele está flutuando, tá? Então, toda vez que um cavalo for galopar, imagina, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou montado nesse cavalo e que eu lacei um boi. E que esse boi saiu aqui na mão esquerda. Esse pé esquerdo está me dando força e tração para segurar esse boi. Tá? Agora, imagina ao contrário. Se ele estivesse galopando aqui, e eu lacei um boi, o boi saiu naquela direção. Ele não tem equilíbrio. Por quê? Porque esse pé não está buscando tração. Esse pé não está com força de segurar essa pressão. Então, normalmente, ele consegue levar ele. Tá? Isso numa situação prática. Tá? Outra situação prática, no nosso dia a dia, por exemplo, você está galopando um cavalo na grama e, de repente, essa grama está molhada, ou tem um orvalho da manhã, eu preciso galopar na mão que o meu pé esteja equilibrado, esteja buscando apoio. Se eu estiver galopando com o pé sem apoio, esse cavalo vai pranchar, vai cair comigo, tá? Isso é muito importante. Então, voltando a falar um pouquinho de... Tá, vamos falar de algumas situações de galope, né? Então, isso não se aplica, por exemplo, ao cavalo marchador, de concurso de marcha, o moar, né? Porque a gente fala de mão certa quando está galopando, tá? Então, imagina um cavalo que vai virar um tambor. Então, vou virar um tambor à esquerda e eu estiver galopando na mão direita, eu estou virando sem a tração necessária. Eu teria que trocar essa mão para ele entrar nesse movimento, né? E com isso o meu pé esquerdo também estaria ali buscando tração e fazendo força, tá? E tendo mais equilíbrio, tá? E numa prova de rédeas,
toda vez que você estiver galopando na mão errada, né, você vai estar sendo penalizado por isso, tá bom? Contragalope. O contragalope é exatamente você galopar na direção contrária à mão que você está. Mas, Léo, você acabou de falar que você não deve fazer isso. Sim, quando eu tô numa situação real, né, eu preciso estar na mão certa. Mas quando eu estou treinando, o contragalope vai funcionar para eu conseguir trocar de mão, ensinar esse cavalo a trocar de mão em movimento. Isso vai facilitar a minha vida, tá? E nas competições a gente tem as trocas de mão obrigatórias dentro do percurso, tá? Rollback. Então, o que é o rollback? Para que isso serve no meu dia a dia? O rollback os antigos chamam de giro nos pés, né? Ele está aqui, ele para e ele faz um movimento de giro nos pés de 180 graus, tá? Então, isso, para que serve no meu dia a dia? Serve para eu cercar um boi, serve para eu voltar na direção contrária o mais rápido que eu queira, tá? Então, para isso, eu preciso que esse cavalo entre com os posteriores também, para que ele consiga ficar com a paleta leve, com a paleta flutuante e que volte rápido, tá? Então, isso vai ser muito utilizado no dia a dia. Fala aí. Ah, legal. O pessoal do suporte está aqui e ele me trouxe aqui uma explicação importante para vocês, né? Como saber quando eu estou na mão certa ou na mão errada montado? Isso é muito importante, né? A gente que é mais experiente, só no balanço do cavalo, ali, só no seu quadril, você sente que o cavalo está na mão certa ou na mão errada. Para você que é menos experiente, você vai ver sempre a paleta que está se movimentando vai estar mais alta, ó, tá? Então, repare, esse cavalo está galopando na mão esquerda. Olha a paleta dele como está mais alta aqui. Então, de cima, você vai olhar essa paleta, né? Se tiver na mão esquerda, a paleta se movimentando mais alto. Essa mão tem um movimento mais alto, tá? Quando você está galopando, então se eu estou galopando na mão esquerda, eu vou sentir esse cavalo me jogando para dentro do círculo. Se ele estiver na mão errada, eu vou estar galopando num círculo à esquerda ou na direção esquerda, e ele vai estar na mão errada, ele está sempre me jogando para fora desse círculo. Você vai sentir isso no seu quadril, você vai sentir isso no seu estribo, nos seus pés, tá? E aí, normalmente, quando o cavalo ainda não sabe, o que eu peço para meus alunos? Olha, volta para o trote e coloca a perna de fora no ponto C. Isso vai estimular o seu cavalo a mover esse leme para sair na mão certa, tá? E depois que você vai montando, pegando experiência, pegando esse equilíbrio, essa equitação legal, só no quadril você sente que ele está na mão certa ou na mão errada. Bem, spin. Spin é um movimento de 360 graus, né? O cavalo se move trocando, cruzando as mãos, movendo essa paleta, né? É um movimento clássico, assim, da modalidade rédeas. Na verdade, o spin é uma manobra, mas para que serve isso? Na verdade, você, quando está fazendo um rollback, né, está fazendo meio spin. Então, em vez de 360, são 180 graus. Esse cavalo vai ficar ligeiro de se mover dessa paleta, né, se mover fácil, tá? Então, isso vai servir para eu trocar de direção rápido quando necessário, né? E é legal porque, assim, a gente provavelmente tem várias pessoas aqui que não querem competir, não têm intenção de competir, mas eu ouvi uma vez um amigo falando que, assim, ele falou, não, eu não quero competir, eu não vou competir, eu não tenho essa pretensão, mas eu quero ter um cavalo para me exibir, eu quero ter um cavalo legal para eu brincar. Então, quantas vezes a gente sai numa cavalgada e o cara está ali, espina, trabalha o cavalo dele e tal, né? E é legal você ter um cavalo
bem domado, um cavalo bem guiado, um cavalo com a boca leve, né? E isso é uma satisfação pessoal, né? Uma coisa que, assim, poxa, eu consegui fazer o meu cavalo ficar assim, eu consegui treinar o meu cavalo, eu tenho prazer em montar meu cavalo. Isso é uma coisa importante de falar, né? Você ter prazer em montar o seu cavalo e o seu cavalo ter prazer em ser montado por você, porque você é consistente, você tem uma sequência de treinamento, você faz com que ele te entenda, você faz com que ele consiga evoluir no treinamento, né? Mas para isso é importante que você siga uma linha de treinamento, né? Em relação ao recuo, né? Então, como eu falei antes, o recuo não é um movimento natural para o cavalo, então você precisa ensinar ele a se... Você não vê na natureza um cavalo parado recuando, né? Isso não é natural para ele, você precisa ensinar. E para isso ele tem que fazer bastante força e se jogar em cima dos posteriores, principalmente se tiver uma pessoa em cima, né? E ele tem que fazer mais força ainda com o abdômen para erguer essa coluna para conseguir retroagir, né? O recuo vai ajudar muito quando eu estou começando a querer ensinar parada, ensinando a fazer ele ceder nuca, erguer essa coluna. Então, eu vou sempre fazendo esse cavalo pensar para trás, vou sempre ensinando esse cavalo a se jogar em cima desses posteriores. E o recuo vai me ajudar muito nisso, tá? Então, eu gosto bastante de treinar recuo, o cavalo tem que estar levinho, encostar ali na boca dele, no focinho, e ele pensar para trás. Eu tenho que ser consistente e dar sequência suficiente para que eu fale para o cavalo, olha, daqui para trás, você não pode enfrentar a minha mão, tá? E eu uso bastante o recuo para fazer com que ele entenda dessa forma, né? E aí, a gente falar em esbarro e parada, né, que são situações diferentes. Então, inicialmente eu vou ensinar um cavalo a parar, né, que é o quê? Fazer força com os posteriores, fazer uma parada brusca, né? E depois, com o tempo, eu posso ensinar o meu cavalo a esbarrar. E aí a gente já está falando numa situação diferente. A gente está falando numa manobra que o cavalo vai entrar com os posteriores, vai esquiar com esses posteriores, né? Mantendo a força nos posteriores, e isso, às vezes, você não vai conseguir por conta até de ferramentas. Então, para quem não sabe, um cavalo de rédeas, esse cavalo que esbarra comprido e tal, eles usam uma ferradura mais larga e mais comprida, como se ele tivesse com esqui nos posteriores, tá? Então ele bate e escorrega. E para isso é importante que você tenha uma pista que tenha o fundo, o solo mais liso, trabalhado com rastelo e tal, mas isso é uma coisa mais complexa que a gente trabalha mais falando da modalidade rédea, mas no nosso curso também tem isso te explicando lá, tá? Mas é importante que o seu cavalo saiba parar, ou seja, você tirou a folga da rédea e ele pare bruscamente nos posteriores, ou seja, ele não vai te dar aquele soco, né, com as mãos, tá? Para isso, a coluna dele tem que estar dobrada, como eu já falei antes, né? Os erros mais comuns que acontecem nas provas. Então, assim, o pessoal pergunta bastante sobre isso aí, e até nos cursos que eu ministro, normalmente eu faço uma provinha no fim, e ganha quem erra menos. Quem perde mais ponto é o cara que sai na mão errada, né? O cara que galopa na mão errada, e isso é uma coisa muito importante, assim, para o dia a dia nosso, tá? Independente de modalidade. O cavalo precisa saber sair na mão certa, tá? Né? Então, é importante que você ensine esse cavalo a sair galopando na mão certa ou ter a habilidade de trocar de mão quando você trocar de direção. Ainda que não seja galope, você possa voltar para o trote e trocar de direção, que é normalmente como a gente começa pedindo troca, tá? Mas esse é o principal erro que o pessoal comete. O resto, assim, você vai dar sequência no treinamento das manobras e isso vai evoluindo com o tempo,
Mas a primeira coisa que eu tento ensinar para um aluno é ele conseguir manter a paleta do cavalo dele de pé e fazer esse cavalo galopar na mão certa, tá? Aí uma coisa importante da gente falar, né, que eu já falei aqui, mas é importante a gente repetir, é a melhor parte da jornada. O que é isso? É você, né, que está aí, de repente, procurando informação, tentando se lapidar, ou evoluir, ou aprender, que é o quê? Você conseguir fazer no seu próprio cavalo. Isso é muito gostoso, né? Então, claro, temos situações de mandar cavalo para um treinador, mandar o cavalo para um cara mais experiente lapidar ou treinar ou competir, mas o gostoso da jornada é que você consiga fazer tudo isso, e é possível que você faça, tá? Que é aquilo que eu falei, né, de você conseguir passar de fase no seu videogame, né? Então, às vezes o cara está com videogame, passa de fase para mim e devolve, né? Isso aí também pode funcionar para alguns, mas o gostoso é que se você conseguir fazer isso sozinho. A gente falou disso tudo, agora é importante eu começar a falar aqui para vocês sobre a gente já está finalizando, né? Sobre a oferta do curso para vocês, tá? Então, chegou a hora da gente falar desse curso em específico, né? De como funciona, de quanto vai ser o seu investimento. Bem, então deixa eu explicar como que funciona o curso, né? Primeiro, o que é interessante, que eu fiz questão de fazer nesse curso, é pegar vários cavalos em estágios diferentes. Então, aquele cavalo que acabou de sair do redondel e vai iniciar no processo de flexionamento, aquele cavalo que está um pouco mais adiantado, aquele cavalo que de repente já está competindo, aquele cavalo que faz tambor, aquele cavalo que faz resort, aquele cavalo que faz rédeas, né? Então, eu fiz essa mescla de estágios dos cavalos para você conseguir se identificar, tá? Isso é uma coisa importante que eu fiz questão de fazer. Inclusive, a gente gravou com outros cavalos, busquei cavalos de clientes e alunos para poder a gente ter esses estágios para você, né? Então, assim, vou falar como funciona, né, o nosso curso. Módulo 1, a gente vai falar sobre embocaduras, né, um pouquinho sobre o funcionamento das embocaduras, as formas como ela age, né, céu da boca, língua, barra, a ação de barbela, a ação de focinho, tá? A gente vai falar sobre tudo isso. Vai falar um pouco mais sobre esporas e mostrar algumas, e sobre as celas, né, as diferentes celas. Mas o que eu sempre falo, assim, é que a cela, ela precisa ser segura, tá? Você precisa se sentir confortável, ela precisa estar com látigo em dia, com loro em dia, e as bargueiras, para que não tenha acidente, tá? Mas vou falar um pouquinho para vocês de algumas diferenças de como as celas funcionam. No módulo 2, a gente vai falar um pouco sobre a importância da equitação, né? Às vezes, é interessante, e a gente fala e mostra lá, alguns exercícios que vão melhorar a sua equitação. Como eu falei hoje, né? Às vezes a sua equitação não está tão boa e você está querendo usar uma espora e de repente não está na hora, né? E aí você evoluir em cima de você ter hora de sela, né? A gente ouve muito esse ditado popular, né? O cara ter hora de voo, mas aqui eu gosto de falar ter hora de sela. Você ter esse equilíbrio para ir podendo melhorar o seu treinamento, né? O módulo 3, a gente vai falar mais sobre essa utilização de esporas. Eu vou mostrar bastante isso, ponto A, ponto B, ponto C, especificamente, mostrando os movimentos nos cavalos. No módulo 4, a gente vai falar bastante sobre os flexionamentos. Então, vamos lembrar, nuca, pescoço, paleta, costela e garupa. Vamos falar um pouco de arco inverso, arco reverso, tá? Então, bastante flexionamento. Módulo 5, a gente vai falar sobre galope, né? Controle de velocidade,
saídas de mão, trocas de mão, exercícios que vão nos facilitar nessa saída de mão e troca de mão. Né? Módulo 6, normalmente quando eu tenho potros que estão começando, assim, saíram do redondel, eu gosto de trabalhar bastante com referências, né? Então, eu uso cone, uso pneu velho, baliza, tambor, né? Mas o interesse é que você consiga dar referência para o seu cavalo, que ele vai entender mais fácil. Isso vai facilitar a minha vida na hora dos primeiros flexionamentos. Então, são vários exercícios com referência e isso vai te ajudar muito. Módulo 7, a gente entra nas manobras específicas, né? Então, spin, esbarro, troca. A gente vai falar mais nas manobras em específico, né? A gente falou nos exercícios para chegar nessas manobras e vamos falar de manobras também. Muito bem, módulo 8, a gente vai falar desse treinamento em geral, nesses vários animais que a gente trabalhou, de vários níveis, desde do que saiu do redondel até aquele que já está competindo. E aí, a gente vai ter um bônus, né, especial, é o seguinte, a gente todo mês vai ter uma reunião pelo Zoom, onde eu converso com os meus alunos. A gente mensalmente se encontra e conversa aqui pessoalmente, onde a gente pode responder as perguntas, a gente pode interagir sobre a experiência de vocês, tá? Então, isso é uma coisa que, para mim, é uma situação muito interessante, esse bônus, e é um bônus que, assim, que é uma coisa que você não vai ter isso separadamente, a gente não vende isso separado, né? A oportunidade de a gente estar conversando e trocando ideia e trocando experiências, respondendo perguntas, né? Para vocês terem ideia, quando eu vou dar uma palestra de 1 hora, onde eu vou dar apresentações, eu cobro R$6.000 quando é palestra assim, para grandes empresas e tal, que eu vou mostrar, falar uma palestra motivacional que eu faço. Né? A minha diária hoje, para curso de 10, 12 pessoas, é R$3.500, tá? E aí, essa 1 hora por mês, a gente considera um bônus muito interessante, assim, da gente poder estar conversando pessoalmente, né? Ainda que pelo computador, mas a gente poder interagir diretamente, tá? Então, esse, para mim, é um bônus muito bacana e a experiência que a gente tem no curso de Doma é realmente muito gratificante, assim, de saber que as pessoas, que a gente pode se conhecer aqui e realmente facilitar essa interação através dessas reuniões mensais, tá? Esse bônus é de 1 ano, então a gente vai ter 12 encontros, né? Porque vale por 1 ano, né? Esse curso online, né? O curso é todo online. Uma coisa interessante que a gente criou para esse curso é o seguinte: às vezes você mora mais longe, mora na fazenda, mora na roça, a internet não é boa. Hoje você consegue, por exemplo, baixar os vídeos quando você for na cidade, né? Você vai num local que tem Wi-Fi e tal, você baixa o vídeo e consegue assistir em casa depois. Você não precisa estar online o tempo todo, tá? Então, isso é uma situação que facilitou bastante para os alunos, tá? E uma coisa que a gente também tem um diferencial muito grande, além desse encontro mensal, é que o nosso pessoal de suporte está praticamente 24 horas por dia atendendo, respondendo perguntas e a gente conseguindo estar interagindo o tempo inteiro, tá? Isso é realmente um diferencial nosso. Bem, pessoal, agora vamos chegar nos finalmente, que é quanto você precisa investir, né, para adquirir esse curso. Então, vamos lá. O valor desse curso integral, você pode pagar em 12 vezes de R$ 63,96. Então, 12 vezes R$ 63,96, ou à vista, R$ 687, tá? Então, esse é o investimento.
E outra coisa interessante, e aí a gente faz questão de que seja assim, toda compra pela internet, você tem, por lei, até 7 dias para desistir da compra, tá? Por lei. Mas a gente dá 15 dias. Então, vamos dizer que você investiu no curso hoje e daqui a 15 dias você fala, putz, não é o que eu queria, não gostei e tal. Entra em contato, a gente vai te devolver seu dinheiro, tá? Então, a gente tem certeza absoluta que você vai gostar, que você vai aprender, que você vai evoluir. Já vai colocar o link nos comentários e na descrição. Ah, tá bom. Bem, o Diego está comentando aqui que ele vai já colocar o link nos comentários. Ah, já está aí, né? Nos comentários e na descrição aí do YouTube, para quem tiver interesse para investir hoje e aproveite, né? Então já está aí, ó, no chat, já tem o link, ali que você consegue investir. Da garantia? Da garantia, o Diego está pedindo para eu reforçar, né, sobre essa garantia de 15 dias. Então, comprou hoje, assistiu ali, falou, não gostei, devolve, entra em contato, a gente devolve o seu dinheiro, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer, eu tenho certeza que você vai ficar aí um ano conosco, aprendendo, evoluindo, a gente se encontrando aí todo mês, né? Vocês utilizando aí o suporte, que é quase 24 horas, e a gente conseguir evoluir, você conseguir treinar o seu próprio cavalo e ter, principalmente, a satisfação de você passar de fase, né, no videogame. Você treinar o seu cavalo e você ter essa satisfação pessoal de conseguir fazer isso sozinho. Só reforça aqui online de novo, algumas pessoas estão perguntando. Então, vamos lá, eu estou conversando com vocês, não consigo ler o chat aqui, o Diego está me ajudando, ele pediu para reforçar que o curso é online, somente online, tá? Mas você não precisa estar online para assistir, ou seja, não, minha internet é ruim. Você vai na cidade, entra no Wi-Fi e baixa os vídeos e assiste onde você quiser assistir, tá? Perguntar de certificado. Alguém perguntou de certificado? Sim, vai ter certificado, tá? A gente certifica todo mundo e depois a gente explica melhor, mas a gente tem algumas condições para o cara ter a certificação prática, né? Isso. Então, a gente tem a certificação teórica, que é o cara que a gente daqui consegue saber que ele assistiu todos os vídeos e tal, então ele ganha a certificação teórica, mas para ele ganhar a certificação prática, ele vai ter que nos mandar vídeos, tá? Então, a gente quer interagir com vocês, a gente quer assistir os seus vídeos, quer ver onde você está errando, onde você está acertando, onde você está gastando energia à toa, onde faltou energia. Então, esses vídeos que vão fazer a gente interagir e que a gente possa te ajudar. E aí, através desses vídeos, é que você vai, vamos dizer, comprovar que você pôs em prática o que você aprendeu, e aí você ganha essa certificação prática. A teórica todo mundo recebe. Ok? Mais de 30 horas, né? Eu já não sei quantas horas tem, mais de 30 horas de gravações. Ok? Quantas vezes por semana estão perguntando? Na verdade, o curso já está todo liberado. O curso já está todo liberado. A Mistieri perguntou. O curso está liberado, depende só de você. Você assiste o quanto quiser, né? Você pode assistir em um mês ou em um ano. E aí o legal é que você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, o legal é assim, amanhã vou trabalhar um pouquinho de spin no meu cavalo. Eu vou lá no módulo de treinamento de spin, assisto e amanhã eu vou lá e faço. Então, você vai ter um ano, né, para você rever quantas vezes você quiser. Só explico que, assim, existe um conteúdo que é o fixo, que é esse que tem mais 30 horas, mas existem também todos os vídeos a mais que a gente vai estar acrescentando. Uma coisa interessante, pessoal,
e a gente tem essa experiência com o curso de dom, é que assim, hoje a gente já tem mais de 30 horas fixo no curso. E aí, o que a gente faz é, durante esse ano, ir agregando mais aulas, né? Então, de acordo com que eu vou ministrando cursos aqui no Rancho, a gente vai agregando mais situações. E isso vai agregando no curso de vocês e vai funcionar como bônus, né? Além das perguntas que nos chegam, que às vezes ficou dúvida para vocês, às vezes alguma coisa que eu não falei ou que não ficou claro, a gente vai lá e monta de novo no cavalo, faz novamente, explica de novo, para que a gente consiga sanar essas dúvidas. Tá? As reuniões mensais são pré-agendadas, sim. Normalmente, a Débora está perguntando, são pré-agendadas, normalmente é à noite, normalmente começa 8 horas, igual a nossa live de hoje, ou 8, no máximo 9 horas. Elas ficam gravadas também na plataforma. E elas ficam, legal, elas ficam gravadas na plataforma, para de repente você que não assistiu, você consegue ir lá e assistir. Disponível até quando? É um ano. Te perguntaram se o curso é vitalício. Não, é um ano. O curso não é vitalício, é um ano. Você tem um ano para acessar, você tem 12 encontros mensais comigo, né? A gente tem 12 reuniões, tá? Então, um ano. Reforçando, então, o curso fica disponível durante um ano, mas pode ser renovado com um desconto bem legal. Legal. Então, o curso, só para reforçar, vai ficar disponível para você durante um ano, tá? Então, você pagou esse valor que você investiu, você tem um ano para usufruir do curso. Agora, se você quiser renovar, a renovação é muito mais barata, tá? Você vai ter um desconto muito grande. A pergunta da Bianca aqui, terá e-book? O Emerson está trabalhando em cima disso, né, Emerson? A gente já está com tudo meio que adiantado, tá? Mas isso aí logo vai estar saindo para vocês. Tá? Se a pessoa comprar Doma e Header junto, tem desconto? Tem desconto. Quem comprar Doma e Header juntos tem desconto, sim, tá? Depois entre em contato aí com os meninos, eles te passam o valor. Mas só para a pessoa saber, cada curso é 1.800. Então, se for juntar os dois, fica mais de R$1.000. Né? Então, vamos lá. Os dois cursos em separado, você vai pagar 687. Não, eu quero comprar só o de Dom, 687. Eu quero comprar só o de Header, 687. Se você comprar os dois juntos, você tem um desconto bem bacana. Então, quem já é aluno, tá bom. Tem um desconto especial. Quem já é aluno, quem fez o curso de Doma, vai ter um desconto especial, tá? Então, imagina que a gente falou aqui em 1 hora, imagina 30 horas de aula, eu não só falando, mas eu montado, mostrando, tá? É bem bacana. Né? Isso aí você não está gastando, você está investindo em você, investindo no seu aprendizado e no seu cavalo, na sua diversão, na sua satisfação de poder montar um cavalo bem guiado, um cavalo que vá trabalhar em conjunto contigo. Pessoal, então vamos finalizando por aqui. Muito obrigado mais uma vez e te espero mês que vem, na nossa primeira reunião, tá? Você que investiu no curso hoje, que vai investir hoje ou amanhã, que seja, já coloca em prática, vai assistindo e colocando em prática, para no mês que vem, quando a gente se encontrar, você já ter dúvidas, você já poder trazer as suas limitações, as suas dificuldades, para a gente poder sanar essas dúvidas. E não esqueça, a gente se encontra uma vez por mês, mas o suporte é todo dia. Manda a pergunta lá, que a gente não vai te deixar sem resposta. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço. Tamo junto. Te vejo lá mês que vem. Valeu.